Gravando. Bom. A chuva chegou aqui também, Diego. É, tá chovendo. Agora começou a chover aqui. Fechar a porta aqui, senão eu chamo aqui dentro de casa. O único ruim é que o... Deixa eu ver se eu consigo pegar um fone aqui para eu conseguir ouvir vocês, porque senão eu não vou conseguir ouvir pelo computador. Pera aí. Agora eu consigo ouvi-los. Todo mundo conseguindo ouvir bem? Eu tô. Beleza, agora eu consigo ouvir. Tá ouvindo bem, inglês? Espera aí. Ah, tá. Ele respondeu pelo Messenger aqui. Bom, vamos lá. Qualquer coisa. Mas você consegue ligar o microfone, inglês, normal? Ah, tá. Ele falou que tá tentando ver no computador, mas o áudio não funciona. Mas consegue ouvir. Ah, tá, beleza. Então ele vai entrar e vai sair e entrar pelo celular. Vamos deixar só o Gleice voltar aqui, pessoal, rapidinho. Assim que ele voltar aqui, a gente continua. Tô ouvindo já. Beleza, Gleice. É lá do Bom, computador não. não dá, né? Eu vou descobrir o que é depois. Uhum. Então vamos lá. Vamos lá. Peraí, deixa eu só voltar aqui na parte certinho do livro. Opa. Então, seguindo. Opa. O celular tá sensível aqui. Tem hora que você clica, a página vai umas 50 para baixo. Tá. Então, deixa eu minimizar aqui. Você sabe que você edita o vídeo depois ou não? Não, na verdade, porque tem aplicativo para isso? Não, tem como baixar o vídeo do YouTube, Ah, aí editar ele, tirar os pedaços que você quiser tirar, aham. depois você sobe de novo pra sua conta. Ah, legal. Pode tirar as partes que você achar que não... No Entendeu? próprio YouTube a gente consegue fazer isso? Eu acho que tem jeito, mas assim, eu faço diferente. Eu prefiro. Tem programas que fazem edição, entendeu? Ah, tá. Você vai e baixa o vídeo, aí depois você retira as partes que você acha que não precisa. Uhum. Aí você reduz o tempo do vídeo e depois publica de novo. Sim. Ah, legal. Vou dar uma olhada Depois, nisso, sim.
Aham. Então vamos lá. A segunda partida do tema do peão envenenado, a partida que foi jogada em Moscou, na Rússia, em 1958, entre Kunin jogando com as brancas e Oxengold de pretas. São dois jogadores menos badalados, né? Menos conhecidos. Eu, particularmente, não me Qual, recordo que é de o- qual que é o sobrenome do segundo aí? Oxengold. Ah, pensei que era Bolt. É, aí ia ser um jogador de blitz, né? De relâmpago. Bom, então vamos ver. A partida seguiu o Kunin jogando E4. Como eu disse, é uma variação da francesa, então o Oxengold jogou E6. É na tela que eu não tô vendo aqui, não. Vai. O pessoal tá conseguindo ver a tela? Eu tô. Eu tô- Então, peraí. Ah, não tô vendo. Beleza. Beleza. Vamos lá. E4, E6. D4, D5. Caracteriza a abertura francesa. Cavalo C3, que é a linha principal. Variante clássica. E bispo B4 é uma das formas de responder a francesa. Foi jogado na partida. Bispo B4, bispo D2. E bispo D2 já é uma forma que geralmente a gente não responde pelo fato do cavalo defender o peão, né? Mas ele fala entregando um peão central à custa do desenvolvimento e de ameaças imediatas. Então jogou D por E4. O branco jogou Dama G4. É uma variante bem aguda, não nessa ordem, mas eu já usei alguns planos de Dama G4 com uma outra variante, porque ela bate, tá aí o nosso peãozinho envenenado, né? Aham. Dama G4. Dama toma D4. E agora como? Gambitou 2 peões. Agora completou. As pretas podem fartar-se com tantos peões. Ele fala que mais seguro nessa posição seria jogar cavalo F6. Que mesmo que gambitasse o peão, sacrificasse o peão, pelo menos ele está desenvolvendo uma peça. Parecido com a linha que a gente viu lá na primeira partida, né? Mas jogou dama toma D4. Rocão. E agora F5. Aí você vai explicar isso para um aluno, por exemplo. Como é que você explica? Ele fala assim, uai, professor, cadê o desenvolvimento? Essa partida, qual modalidade que é? Ah, não cita que não, mas normalmente quando não tem referência, são partidas pensadas. Ah, tá. Quando tem referência, o pessoal cita, né? Mas quando não tem, aqui não cita também o torneio, as pretas tentam conservar a vantagem material em detrimento da sua posição. Não, mas isso aí tá perigoso demais. Bispo G5, ataque indireto na dama, no ataque Não, é descoberto. ataque direto e ameaça de mate, né, não? Tá perigoso isso aí, né? Não, isso aí já é o final, né, não? Não sei, né? Se tomar a dama, Não, eu tô falando que esse é o peão envenenado? É o uai, de D4? não sei, né? Aparentemente eu achei que era o peão de G7. Não, pois é, porque aqui, ó, se a dama sair, Já leva quase mate, né? Mate mata lá embaixo, é mate. torre D8, não. Aí Não, tem rei F7, não né? é mate não. Não é Ah, mate tá. não. Mas tá Não, não é perigoso. mate, Mas tá perigoso isso aí. dá completamente. Jogou um lance de contra-ataque ali. Bom, vamos lá. Aí o preto jogou dama E5. Interroga. Ele fala que em 1901 foi jogada uma partida pelo Frank Marshall, grande jogador dos Estados Unidos, contra o Mikhail Chigorin, que a gente viu na aula de ontem, né? Jogando contra o Steins. Jogada em Monte Carlo,
França, né? Mônaco, em 1901. As pretas venceram jogando dama toma F2, ou seja, uma posição que já tinha sido jogada. E nessa posição, o preto jogou dama por F2 e venceu. Então vai tomar F2 e vai tomar esse ataque e vai sobreviver. E sobreviveu, olha pra você ver. O Tigorin. Tem que ter coragem. Bom, vamos ver a variante então, né? Já que a gente tá aqui, vamos ver a variante como que o Tigorin venceu com dama F2 e depois a gente volta pra posição então. O Tigorin jogou dama F2, dama H3. Não jogou o cheque lá em cima. Tirou a dama do ataque. Bispo E7, bloqueando. Rei B1. Bispo D7. Tá conseguindo organizar um pouquinho. Bispo D7, G4. Cavalo C6. Aí já pode rocar. Não. Não, foi o Diego. Pode falar, Jorge. Sumiu minha tela aqui. Tá. Ué, o que aconteceu aqui? Não sei. Voltou. Voltou? Dá, mas aqui. Dá, voltou. Agora eu só não entendi o seguinte: Pode falar. na hora que ele voltou o bispo lá, por que o cavalo branco, o bispo branco ficou balangando lá e o bispo preto não comeu ele? Voltar aqui então, né? Volta aí. Ah lá, na hora que ele voltou lá, ó. Voltou lá. Aí, rainha, aí por que o bispo preto não comeu o bispo branco? Tá, peraí, ele jogou rei aqui, por que o bispo não toma o bispo, né? Boa pergunta. Ah, tá, já vi. Tem um dama H5. É porque esse bispo, é isso, né? Esse bispo é uma bispo, tem dama H5, né? Isso. Bom, então, G4, cavalo C6 foi o lance. Lembrando que essa é a partida referência, tá? Essa não é a partida do peão envenenado. É uma partida que eles tinham de referência para jogar essa posição. Cavalo C6, G por F5. Dama por F5. Bispo toma E7. Dama toma H3. Bispo toma H3. Nossa, rei toma E7. Aqui não tem problema tomar de rei, né? Porque já trocou as damas, né? O rei não vai sofrer tanto ataque no centro. Rei toma E7. Cavalo toma E4. E cavalo F6. As pretas ficam com 2 peões de vantagem. E conseguiu... eu falei, né? Se o preto consegue organizar essa posição, ele venceria, né? E aí, claro que não mostra o final da partida, mas dá para entender mais ou menos como que o Tigorin vai ganhar isso aí, né? Processo de simplificação, ele conseguiu arrematar isso aí. Ficou com 2 peões. Conseguiu organizar o desenvolvimento. Qualquer troca agora para o branco é inferior, né? Porque ele está trocando, ele tem 2 peões a menos. Mas então, voltando à posição, que é quando, em vez mas o Diego, volta lá, Diego. Volta lá. Volta lá. Tá, mas agora se o cavalo ameaça lá, tomar o peão no canto lá, ele já começa a equilibrar os peão, não? Mas você fala o quê? Tipo o cavalo G5? O cavalo G5. Não, do outro lado. Ah, tá. Cavalo B5. Mas o problema é que eu não... pode ser, mas ele não ganha, né? Você fala se ele... Deixa eu voltar aqui. Você fala se ele jogar assim? Com cavalo C5? C5. Então, mas aí eu não tenho B6 aqui, não? Porque tá. eu tô atacando... Vou estar atacando o bispo com 2 peças. Não, mas aí... Mas eu tenho 2 peças. Mas aí ele tem uma torre.
Então, mas Não, mas eu tenho duas peças. Não, mas ele tem a torre aqui depois que ele vai ganhar isso lá, ué, ele vai ganhar uma Não, peça. não, não, Ele, Então, ó, vamos lá. Ele, ele, tá- ele tá defendendo, ele tá atacando com duas, mas o preto também defende com duas. Tá vendo? tá, Então, beleza. Mas agora, e se ele entrar de comendo cavalo, peão da frente do rei aí? então, é a mesma coisa. Tem duas peças atacando o peão, duas defendendo, ó. Ah, mas a torre depois, ele leva uma vantagem, ué. Então, vamos Leva lá. um peão aí. Mas, tá, vamos seguir. Por exemplo, cavalo C5, se eu jogo B7, e aí? Como é que o branco seguiria? B6, desculpa. Cavalo. Cavalo então vai perder duas peças, né? Ué. Eu tomo Vai o que perder uma agora? peça, Vamos lá. vai ganhar um peão, mas vai perder o cavalo. O que eu tomo aí, Joaquim? Peão, ué, de cada da frente do rei, ué. De Cavalo toma peão? Isso. Ah, Aí bispo o bispo toma. toma. Ah, Aí você bota a torre aqui na frente. aqui? Mas tem dois Aqui, peças, né? isso. Aqui, a torre na frente do bispo. Aí. Isso. Tá. Pronto, defendi. E aí? O cavalo volta e defende. Tá. Não tinha visto, não. Tá certo. Não, é interessante olhar. Não, você precisa de desculpa, não. É interessante olhar essas linhas a fundo, porque sempre pode ter algum recurso e tal, né? Mas nesse caso aqui, o que ele para a análise nessa posição aqui, depois de cavalo F6, ele está dizendo que, por mais que o branco tenha alguns recursos, está dizendo que materialmente o preto ficou com dois peões a mais, e o problema é que ele vai ter um 2 contra 1 na ala do rei, né, que são esses dois aqui contra esse peão. E ele tem esse peão passado também, que é um problema, né? Então, de uma forma geral, é meio... essas vantagens na mão desses jogadores, tá certo que o jogador de branca também é um baita de um jogador, que é o Frank Marshall dos Estados Unidos, foi considerado um dos melhores jogadores dos Estados Unidos de todos os tempos, um dos maiores, né? Mas o jogador das pretas não é um Zé também, né? Tipo, ele o Tigorin é impressionante, cara. O jeito que o cara jogava xadrez, principalmente com essa peça aí, ó. Tigorin, quando a gente fala de cavalo no xadrez, tem que lembrar desse cara. Porque... Tá, e deixa, só faltando aqui uma outra coisa aqui. Aí assim, nós estamos aqui batendo um papo e joga o cavalo lá de novo lá. Cavalo aqui? Cavalo pra... Aí. Peão Aí avança. B6. Cavalo no A7. Cavalo A6. Cavalo A7. Aí. Porque aí força o rei. Eu não sei. Não, o cavalo pode defender. O cavalo de F6 pode. O problema é que eu tenho algumas defesas aqui, né? Posso jogar o cavalo aqui. Tá, mas aí você tira. Não, você tira esse de cavalo, você tira de peão, você tira de. Não é boa. Não é boa. Cavalo é 8. Pode ser cavalo é 8, mas. Cavalo... Ah, tá. Você tá dizendo que eu tenho cavalo CC. Eu tenho torre aqui também. Torre. Sim. Tem várias defesas ali. Tá. Só voltando à posição aqui do peão. Eu não sei se procede, mas, por exemplo, naquela posição anterior, se você tirar todas as peças e deixar só os peões... Ah, não, então, isso aí é fantástico, né, velho? A ideia da teoria do Capablanca é essa mesmo, o Gleice. Se o preto consegue trocar tudo, tá ganho, né? Isso é importante demais de perceber, porque eu falo porque tem posições que eu jogo, depois que comecei a estudar com o Evandro, posições que eu jogo que ele fala mais ou menos isso, né? O grande mestre estuda a abertura de acordo com o plano no meio jogo, e se você conseguir levar uma vantagem, qualquer vantagem, seja ela estática ou dinâmica, você consegue levar para um final, né? Tanto é que a maior característica dele é essa, né? Dele, que eu falo assim, deles, né? O grande mestre consegue criar um plano de... Ele sabe quando ele tem que transpor para um final aonde ele vai ser superior. E esses caras, então, do passado, cara, o Capablanca, então, o cara tinha um processo de fazer isso que é brilhante as partidas dele, cara. O cara pegava, assim, faz parecer, xadrez sem parecer jogo de criança, cara. Impressionante, incrível. A facilidade, né? Incrível. O cara vira e fala assim, não, você vai fazer isso aqui, você vai ganhar. Você vai, mas, pô, como que eu vou fazer isso aqui, cara?
É incrível. Cada um lá na frente. Muito. Nossa. É bonito demais de ver, cara. Mas é muito legal isso, né? A ideia da... E isso vale o aprendizado, pessoal, de quando eu consigo simplificar uma posição, imaginar essa posição só os reis e a estrutura de peões. E aí vai ficar clara a vantagem que o preto vai ter, né? Claro que deve-se sim buscar recurso, igual o Joaquim tá pensando, pô, se eu jogar aqui e tal, tem que buscar recurso o tempo todo. Até porque uma das regras que a gente sempre fala na CTX, né, nas nossas equipes de torneios, é proibido abandonar, né? A gente falou isso na primeira aula que a gente encontrou aqui, o caso que eu citei do Gustavo, né? Mesmo em posição inferior, o adversário cometeu 2 lances legais, perdeu a partida, às vezes... Ué, eu não mandei, desculpa, eu te Pode interrompendo falar. aí, já te interrompendo. Eu teve uma partida essa semana minha que eu perdi uma rainha e eu Ah, não você desisti o mostrou. jogo e fui lá e ganhei. Ganhou, isso aí. Foi fantástico, sabe? Eu vi a Esse partida. jogo, Legal. né? Então, assim, É. eu não desisti, eu falei, eu não vou desistir. Entendeu? E a outra parte da brincadeira... Rapidinho, só concluir aqui. A outra parte da brincadeira que eu falo é que o cara pode ter que cometer 2 lances legais ou uma reviravolta na partida, como aconteceu com o Joaquim. 2 lances legais, claro, do xadrez presencial, né? Xadrez online não tem como cometer lance legal. E aí até a brincadeira que pode acontecer qualquer coisa, Deus o livre guarde, mas até o Kelvin, nosso aluno aqui, um dos caçulas, Kelvin deve ter uns 9 para 10 anos, 10, 11 anos, virou para mim e falou assim, pessoal, o que acontece se o adversário sofreu um infarto na partida? O que eu faço? Aí eu falei, vamos torcer para o adversário não sofrer um infarto, né? Para o relógio. Chama o ato, liga pro 93 pro SAMU, pro 92, resolve o problema, né? Aqui, quando você falou esse negócio aí para não abandonar, lá no departamento de física lá do UFMG, quando eu estudei lá, tinha uma foto escrito, né? Nunca desista em inglês, né? Aí tinha um desenho de uma garça, aí tinha um sapo dentro da boca dela. Ah, já vi essa, muito Só que legal. as mãos dele tá do lado de fora apertando a garganta dela, Legal. para não deixar engolir. E é justamente Eu isso, já né? vi essa, muito Tem legal. que... Partida você tem que acreditar até o último minuto, mais ou menos. É mais ou menos fazer até uma brincadeira aqui, da gente falar, ô Ian, você torce pra que time? Cruzeiro. Então, eu acho que você, o Gleison, quem dos meninos que é o cruzeirense? O Gustavo ou o Guilherme? Guilherme. Guilherme. Então, o Guilherme, o Gleison e o Ian não vai entender muito, não, mas a gente é mais. Um atleticano é mais ou menos. Não é zoeira, não, tá? Tô dizendo assim. É só pra vocês entenderem que é o seguinte: se tiver todas as peças do Nós não adversário. desistimos nunca, né? O que eu tô dizendo é assim: se tiver todas as peças do adversário, se tiver o rei e o peão, o atleticano tá jogando acreditando que vai dar mate. É mais ou menos por aí, velho. Então, assim. Aqui, eu não acredito. Eu não acredito. Não, eu falo isso porque teve uma vez que o atleta tá jogando a Copa do Brasil. Mas, Diego, só funciona uma vez. Como é que é? Só funciona uma vez. Não. Só funciona uma vez. Não é, né? Então, pode ser, mas eu tô dizendo assim, há uns 15 anos atrás, o atleta tava jogando com o Paraná, uma Copa do Brasil, e o atleta tá tomando 3-0, aos 40 segundos tempo, o atleta precisava virar o jogo. Aí a gente aqui em casa, a gente virou e falou assim, ó, se fizer 4 gols em um minuto, um gol a cada minuto, dá pra classificar ainda. É mais ou menos por aí. Quase absurdo, mas é o tanto que a gente acredita. Ô, gente, vamos só voltar aqui pra gente concluir. Funciona. Não, esse aí funciona, mas só funciona uma vez. Então... Depois para. Então, voltando aqui, depois de bispo G5, o Oxengold jogou bispo, dama S5. interroga. Aí veio a linha que o Gleice estava falando que era perigosa, né? Então, vamos lá. Tá. Vamos pegar uma coisa, então. Eu achava que o peão envenenado ia ser esse cidadão aqui, mas eu tô começando, só voltando aqui, eu tô começando a achar que os peões envenenados são os peões do branco que o preto tomou, né? Tipo esses peõezinhos aí, né? Esses dois aí. Eu tô achando. Porque agora seguiu torre D8. Vê que a continuação que venceu não era dama desse. Dama S5. Né? Exatamente. Torre D8, cheque. Rei F7. É o único.
Único, verdade. Cavalo F3. Aí. Colocando Ó. mais uma peça no ataque. Qual que é o problema de... Se alguém ver rápido aí, é por F3? Se alguém puder ajudar aí, qual que é o probleminha de tomar o cavalo? Tá caindo o bispo em B4, né? Ah, tá. Nossa senhora. E não só ele, né? Tá caindo o bispo e a dignidade do preto, né? Porque depois que a dama tomar ali, ela vai lá para F8. Vai lá para F8. É. Então vamos lá, ele não tomou, ele jogou dama A5. Tirou a dama. Ameaçou a pressão em cima do cavalo de C3. E ele fala que dama A5 é o erro decisivo. Seria melhor ter jogado, ele fala que era melhor ter jogado E por F3. Então a situação do preto é bem ruim, né, velho? Se o melhor é tomar o cavalo aqui e levar esse tema aqui, então vamos ver. Então dama A5 é pior ainda. Opa. Então ele jogou isso. Dama A5. Levou bispo B5, ameaçou mate. Como é que é a ameaça do mate? Nossa senhora. Ameaçou mate. E você sabe que uma coisa que ninguém falou aí, né? É que o bispo branco lá, preto, já tá a extrema unção dele já foi feita. De qual? Do bispo branco, né? O bispo da Casa Branca, preto aí, isso, ó. O bispo preto, ele isso. Já tá morto, já tem uns 3 dias já, né? Você fala esse aqui, né? Isso. Ah, tá. Não, Quer dizer, beleza. então, a vantagem era da Branca. Essa jogada foi bonita demais, porque aí ele tem entrada de cavalo aí que então, vai matar ele. É isso que eu ia falar agora, porque cavalo E5 seria mate se não tivesse a dama, né? Então a ideia do proteger a casa. B5 é proteger e bloquear a dama, né? Ele bloqueia, uma de bloqueio, isso. Ele tem ameaça de mate, não, ficou uma situação difícil, mas ele tem ameaça de mate e bloqueou a casa para mate depois de novo. Então ele jogou cavalo C6, defendendo o mate e bloqueando o bispo. Só que aí não. Não, mas vai ser mate de qualquer jeito, não? Seguiu. Cavalo E5. Opa. Seguiu. Cavalo E5, cheque. Cavalo toma cavalo. Aí agora bispo. Bispo E8, cheque. Tá como diz o Evandro, tá na rede de mate. Rei F8. Aí o bispo sai. E aí bispo G6, mate. Para qualquer lugar. Colocou o bispo G6, mas poderia ser qualquer. H5, né? Poderia ser bispo H5. Muito bonito, né? Uhum. Então, viu? O peão envenenado era esse mesmo. Então, o peãozinho envenenado era o peãozinho lá do comecinho, o peão de D4, né? Então, esse peão aqui é o peão envenenado. Né? Na verdade, assim, ele foi envenenado nessa partida, né? Isso. Nessa posição. Tinha um esse melhor, que era a dama também F2. Sim. E principalmente mais com a ideia de... mas num conselho geral, a ideia de que ele chega a ser um peão envenenado porque o tema da dama sair prematuramente, que é uma das coisas que a gente está vendo bastante nos temas de desenvolvimento, né? Quando a dama sai a custo, né? Claro que eu falei isso na aula de ontem, que existem algumas aberturas, como a escandinava, partido do centro, aquela variante que eu jogo na escocesa, dama H4 e tal, algumas variantes, a dama ela tem algumas utilidades quando sai muito cedo. Agora, num conceito geral, a dama aqui, quando a dama sai muito cedo assim, ela vai ser um problema, né? Porque ela vai ser explorada taticamente e vai perdendo os lances, né? Porque a cada medida que a dama vai sendo atacada,
ela é obrigada, geralmente, a defesa ou sai fora e perde de lance. Exatamente. E esses lances a gente tem um fator, a gente chama ele de tempo. Né? No xadrez, esse lance são tempos, né? Cada lance que você faz é um tempo que você gasta e tal. Então, só para ficar claro, o Ian, deu para entender a ideia aí de tomar o peão envenenado? Entendi. Legal. Então, assim, é o que o Ficar Gleice esperto agora falou. nas partidas que eu vou jogar. Ah, legal. Isso aí, cara. É um peão de graça, eu vou nem pegar. Não, claro, calma. É o que o Gleice fala. Tudo bem que Eu tô às vezes é falando de graça, não. assim, eu vou pensar primeiro antes de Esqueceu. pegar, né? É isso. Às vezes o cara esqueceu mesmo. Aí a gente vai lá e come mesmo, mas tem que ver se não tem uma armadilha por trás, né? Pensar umas 100 vezes antes de diferença. capturar o peão. Sim. Não pode ser Isso, automático. raciocínio. O problema é automático, você fazer o lance automaticamente. Exatamente. Aí, normalmente, você pode observar, se você fizer uma estatística disso aí, quase sempre, quando se faz uma jogada assim automática, normalmente acontece, os erros que acontecem. Sim. É. O famoso... Eu falo para você de experiência mesmo. Muitos erros que eu cometo em partidas exatamente porque eu faço isso. Agora, é óbvio que tem aqueles casos, por exemplo, que já aconteceu também, que eu jogando, que o sujeito fica 10 minutos pensando e faz o pior lance depois. Normalmente isso acontece porque a pessoa, às vezes, ela não tem... Igual eu já vi isso muito acontecer com alunos, né? Eu vi isso muito acontecer, por exemplo, vou pegar 2 exemplos aqui dentro da CTX, que é o caso da Samara e da Ruth, por exemplo. São 2 alunas que... a Maria Clara também, né, Ian? A Maria pensa bastante também. Nossa senhora, nunca vi. Então nós temos ela 3. pensa, ela pega, faz um negócio e dá errado. Então, e aí, por exemplo... Eu joguei muitas vezes assim com ela. E aí eu tô lembrando de 3 casos aqui, a Samara, a Ruth e tal, e aí o que acontece? Pensar é uma característica, mas você tem que saber como pensar. Porque senão, se você não organizar o pensamento, não tiver um algoritmo, uma forma, uma luz no fim do túnel, para onde que você vai, uma bússola, você vai ficar pensando ali e às vezes seu pensamento tá nem no xadrez, né? Você tá calculando a posição e fala, não, o cara tá me atacando ali, né? Como é que eu vou, sabe? Aí a pessoa tá pensando em outra coisa, que não menos naquilo ali, né? Então, e aí... Oi. Diz que tem uma história do tal que ele tava jogando uma partida. Do hipopótamo, né? Não sei se foi do hipopótamo, não sei. Só sei que teve um lance lá que ele começou a pensar sobre a posição, aí de repente ele se perdeu nos pensamentos, lembrou da mãe dele, aí lembrou da mãe falando que como é que tiravam o hipopótamo, é essa mesmo, é ela mesmo. Do pântano, do poço, né? Do brejo, aí ele ficou uns 40 minutos pensando. Aí quando ele descobriu que estava jogando, né? Voltou à realidade. Aí fez uma análise lá, jogou e depois ganhou a partida. Aí disse que no jornal saiu assim. Caiu tal, analisou por 40 minutos uma posição difícil. E depois achou o lance vencedor. Só para complementar a história, ele jogando, aí disse que ele lembrou da mãe dele, porque era um conto que a mãe dele contava quando ele era menino, do hipopótamo afogando no pântano, né, e tal. E aí ele começa, no meio da partida, ele vê um lance lá de combinação e ele começa a lembrar da história. E aí ele começa a pensar, como é que eu vou salvar o hipopótamo? Ele pensa numa escada, helicóptero, corda, um monte de coisa na cabeça e tal. E aí chega no fundo, ele não lembra como é que é o final da história, como é que ele ia salvar o hipopótamo, e ele vai vir e fala assim, dane-se o hipopótamo, né, e tal. Aí era cavalo por F7, aí sacrificou o cavalo por F7 sem ver nada. Cavalo F7 tem cara. E aí sai no jornal no outro dia, né, Mikhail Tal, igual você falou, Mikhail Tal ganha brilhantemente sacrificando o cavalo em F7, depois de pensar em 40 minutos a posição. E aí é incrível, né, como é que o cara tem... Mas aí também tem aquele efeito, né? O adversário fala assim, pô, esse cara fez um sacrifício aí, depois de analisar esse tempo todo, tem alguma coisa aí, né? Sim. Aí ele vai perdendo tempo, né, também. Claro. Se você joga displicentemente, você também dá força pro seu adversário, né?
entendeu? Entendi. Então ele se sente mais à vontade para poder atacar, sei lá, entendeu? Ser mais agressivo, porque se ele entender que o adversário tá displicente, então tem que analisar mesmo. Uhum. O pessoal, chegamos ao finalzinho dessa aqui também, 1 minuto e meio para o final. Bom, aí como sugestão, como eu tinha falado, que eu até queria colocar isso, apesar da maioria do pessoal do grupo lá não ter me mandado a resposta do exercício de ontem, é interessante porque às vezes a gente pensa assim, né? O pessoal não está treinando, mas, né, quem conseguir aproveitar disso aqui da melhor forma possível vai conseguir se destacar, né? Então vai conseguir entender melhor. Mas eu vou propor, eu tinha falado da ideia porque está terminando, só tem algumas partes aqui do capítulo 1 para fechar, mas não são partidas, só algumas coisas. E aí eu ia propor a gente fazer um desafio utilizando o livro da Polgar. E aí eu vou fazer de duas formas. Eu vou compartilhar ele aqui na tela, mas eu vou enviar também o livro para todo mundo, se vocês acharem melhor acompanhar pela tela do celular de vocês e tal. Mas aí, ou senão eu compartilho aqui na tela e depois eu mando o livro, que eu acho que fica interessante também. A ideia é o seguinte: a gente conseguir resolver alternadamente, já que tem 6, cada hora